Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, dando continuidade ao nosso estudo da resolução 21.538 do TSE, essa resolução muito importante que trata aí do alistamento eleitoral. Vamos tratar na aula de hoje sobre um assuntozinho muito interessante, que é sobre o batimento. O que significa isso? Como a própria lei utiliza esse nome, né, batimento ou cruzamento das informações constantes do cadastro eleitoral, isso vai identificar o seguinte, porque muitas vezes pode existir duplicidade ou pluralidade de inscrições. Duplicidade é quando eu tenho duas inscrições, tipo, eu tenho uma inscrição no meu nome. Se aparecer outra com o meu nome, isso é uma duplicidade. Pluralidade é quando tem mais de uma, mais de duas, aliás. Duplicidade são duas, pluralidade mais de duas inscrições, 3, 4, pode acontecer também. E esse batimento, ele basicamente acontece da seguinte forma. Vamos imaginar, deixa eu apagar aqui, estava da outra aula ainda aí. O seguinte, eu tenho aqui, uma pessoa vai fazer o cadastro lá, aí coloca João Pereira da Silva. A mãe, Maria Silva. E a data de nascimento, 20 de janeiro do ano de 2021. Pronto, fez lá o cadastro, beleza. Não foi informado que tinha irmão gêmeo, nem nada, tranquilo. Mas aí, o irmão dele foi fazer a inscrição, José Pereira da Silva. A mãe, Maria Silva. E a data de nascimento, 20 de janeiro de 2021. Isso daqui, quando chegar no cadastro eleitoral, ele vai analisar e vai dizer, opa, peraí, aqui tem algo errado. Essas informações estão muito parecidas. Só muda o nome, ele é João Pereira da Silva, outro é José Pereira da Silva, o nome da mãe é o mesmo, data de nascimento é o mesmo, e não tem nenhuma informação dizendo que é gêmeos. Porque quando a pessoa, no caso vocês aí com fé em Deus, estiverem fazendo aí o cadastro eleitoral, tem que perguntar, você então, vou fazer aqui o cadastro João Pereira da Silva, você tem um irmão gêmeo? Aí se ele falar, tenho, aí você coloca lá o cadastrozinho, o código fase 256. Pronto. Por que tem que colocar esse código fase 256? Porque aí quando chegar o José Pereira da Silva, o sistema vai, opa, peraí, tem algo errado. Aí, não, agora tá aqui, tá explicado, ó. Já tinha aqui dizendo que ele tinha um irmão gêmeo, então chegou o irmão gêmeo dele aqui, aí tudo bem. Aí o sistema, opa, ok. Mas se não for colocado esse código aí, o fase 256, o sistema vai dizer, tem algo errado, e aí vai mandar fazer o batimento, todo o processo que será estudado agora, beleza? Então, cuidado com isso daí. Como é que funciona? Eu separei aqui, fiz esse mapa para explicar todo o processo aí do batimento. Então, tem aqui duas pessoas com as informações parecidas, né? Então, duplicidade, pluralidade de inscrições. Vai ser publicado um edital pelo prazo de 3 dias, informando, ó, seu José Pereira da Silva, seu João Pereira da Silva, compareça ao cartório eleitoral, porque tem algumas informações aqui que estão em dúvida, você tem que aparecer e tal, beleza. Vamos supor que foi publicado o edital, os interessados serão notificados, vou mandar uma cartinha lá para o João Pereira da Silva, para o José Pereira da Silva, para eles apresentarem defesa no prazo de 20 dias. Então, eles podem chegar no cartório eleitoral e dizer, não, a gente é irmão gêmeos, está aqui, eu sou o João, ele é aqui o José, está aqui, beleza, pronto. Coloca lá a certidão de nascimento, tudo resolvido. Pronto, pode acontecer isso. Mas pode ser que eles não façam nada, simplesmente silenciem, né? E aí? Nesse caso, passado aí o prazo de 20 dias que eles têm, então, vou publicar o edital, em 3 dias, falando que existe isso daí, esse batimento, essas informações aí no cadastro eleitoral. Vou notificar, vou enviar a cartinha para a casa de cada um, para eles apresentarem defesa no prazo de 20 dias. Passados 20 dias e eles não fizeram nada, o juiz possui 20 dias para proferir sua decisão.
Então, o juiz vai analisar e vai dizer, não, essa aqui vai continuar, essa não vai, essa vai continuar, essa não vai, e assim por diante. Se o juiz silenciar também, que pode acontecer, e o juiz não fizer nada, então, passado esses 20 dias, então cuidado, ó, que aqui é 20 dias para ele apresentar defesa. Ele não fez nada. Aí tem mais 20 para o juiz apresentar a defesa dele. O juiz não fez nada, então aqui já deu 40 dias. Passado esses 40 dias, eu vou contar mais 10 dias, que aqui vai dar um total de 50 dias, e aí o sistema automaticamente vai tomar a decisão dele. Então, vocês podem observar que antes do sistema resolver, pode ser resolvido de duas formas. Pode ser que os interessados, dentro do prazo de 20 dias, apresente a defesa e coloque, não, tá aqui, a minha inscrição é essa e pronto, ele já se resolve. Se os interessados não apresentarem defesa, o juiz vai decidir, nesse caso aí, como regra, e tem 20 dias para proferir sua decisão. Aí passou os 20 dias de defesa, mais os 20 dias do juiz, e não foi feito nada, aí é o que chega aqui, ó. Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade com a situação não liberada, que não for objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo de 40 dias, decorridos 10 dias, será automaticamente cancelada pelo sistema, beleza? Então, cuidado com isso daí. A resolução, ela vai trazer alguns critérios para excluir isso daí, porque eu tenho aqui o João Pereira da Silva e Zé Pereira da Silva. Então, como é que eu vou excluir as inscrições dele? A resolução traz esses critérios. Como é que eu vou fazer essa exclusão? Vou dar prioridade para quem? Então, ó, em um mesmo grupo, serão sempre consideradas não liberadas as inscrições mais recentes. Então, como assim, professor? Não entendi. Vamos pegar aqui que eu vou utilizar muitos exemplos. Para você entender isso aqui, tem que ser bem exemplificado para você compreender. Vou guardar esse daqui, porque eu vou precisar desse de gêmeos, vou utilizar outro aqui. Imagina que o Antônio José Soares tem uma inscrição que foi feita em agosto de 2018. E apareceu outra, Antônio José Soares, com os mesmos dados, do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho uma duplicidade. Só que essa outra foi feita em setembro de 2021. Pronto. Aí foi dado todo o prazo, não foi feito. A resolução vai dizer: em um mesmo grupo serão sempre consideradas não liberadas as inscrições mais recentes. Então, nesse caso, essa inscrição que é mais recente, ela vai receber o nome de não liberada. Já a mais antiga, ela será a liberada. Quando eu for cancelar, eu vou cancelar a não liberada, logicamente, né? Isso é a regra. Acho que vamos já trabalhar com vários tópicos aqui. Beleza. Excetuadas as inscrições atribuídas a gêmeos, que serão identificados em situação liberada. Questão de gêmeo, como é que vai ser feito? Em caso de agrupamento de inscrição de gêmeo com inscrição para a qual não foi identificada aquela condição, essa última será considerada não liberada. Como assim, professor, essa questão de gêmeos? Eu disse para vocês que no caso de gêmeos, a pessoa tem que colocar lá o código, que é o FASE 256. Imagina que aí o João foi fazer a inscrição dele, o João fez a inscrição dele em maio de 2016. E no caso aqui não deu certo, né? Não deu certo as idades. Agora que eu percebi. Vou botar aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Pronto, apagar bem aqui. Porque como é que eles nasceram nessa data aí, já vão fazer a inscrição deles, né? Então, vou botar aqui 2000, que também, vou dar só a cor aqui.
2000. Pronto. E aí, o João Pereira da Silva fez a inscrição dele em maio de 2016. O José Pereira da Silva só fez a inscrição dele em maio de 2017. Então, teoricamente, a do José seria mais recente, seria a não liberada. Mas como é gêmeos, eu vou analisar, é aqui tem o código. Na do José foi colocado o código fase 256. Foi dito que ele tinha um irmão gêmeo. Na do João não foi colocado. Então, nesse caso, a do José vai ser considerada liberada e a do João vai ser não liberada. Porque o correto é que tenha o código fase 256 nas duas. Então, José Pereira da Silva foi fazer a inscrição dele, eu coloquei lá o código fase 256 para identificar que ele tem um irmão gêmeo. Quando José Pereira da Silva foi fazer a inscrição dele, eu coloco o código fase 256, porque quando tu fizer o batimento, ao sistema, tá aqui, são irmãos gêmeos, tá aqui, pronto, beleza, tudo tranquilo. Já tá identificando ali. Mas se um tem e o outro não tem, aí nesse caso vai ser considerado liberado aquele, mesmo sendo a mais recente, mas aquele que tiver o código. Agora, não sendo irmão gêmeo, sendo questão de duplicidade, pluralidade aí, vai ser considerada liberada a mais antiga. A mais recente vai ser considerada não liberada, conforme tem aqui, ó. Serão sempre consideradas não liberadas as inscrições mais recentes, excetuadas aquelas atribuídas aos gêmeos. E aí, isso vai influenciar muito na questão do cancelamento. Aqui é outra regra específica aí sobre essa questão do cancelamento. Então, identificar a situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá preferencialmente recair. Então, aqui é uma ordem de preferência de como é que eu vou cancelar essas inscrições. Primeira coisa, na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor. A minha inscrição foi feita, se eu não me engano, no ano 2010, mais ou menos. Se surgir, por exemplo, uma em 2021, que foi efetuada contrário às instruções em vigor, essa mais recente supõe que é a incorreta, né? Porque a pessoa geralmente a mais antiga foi o que ela fez realmente, a mais nova foi talvez a que foi motivo de fraude. Então, nesse caso, preferencialmente eu vou cancelar a mais recente. Então, o juiz vai analisar, opa, peraí, essa pessoa aqui tem uma inscrição de 2010 e outra de 2021. A de 2021 foi feita de forma contrária às instruções em vigor. Então, eu vou cancelar essa aqui de 2021. Mas, não, todas foram feitas aí de acordo com as instruções e tudo. Eu vou para o segundo passo. A inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. Então, meu domicílio eleitoral hoje é Parnaíba, no Piauí. Se aparecer, por exemplo, uma inscrição minha em Teresina, no Piauí, o juiz vai analisar e vai dizer, não, o domicílio dele é em Parnaíba. Essa aqui de Teresina, eu vou cancelar ela. Pode acontecer isso daí. Mas não, as duas são de Parnaíba. Eu vou para o terceiro passo. Naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor. Então, pode acontecer a situação e uma está lá, comprovando que eu recebi o título. Na outra diz, não, ele nunca recebeu esse título aqui. Existe a inscrição, mas o título está aqui, nunca veio buscar, então cancela ela. Subentende-se que ela é a fraudulenta, né? Já que a pessoa não foi buscar, cancela. As duas estão entregues. Vou para o quarto passo. Naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. Então, a última eleição em 2020, uma inscrição votou, a outra não votou. Então, aquela que não votou, subentende-se que é a errada, cancela ela. E aí, por fim, chega uma situação um pouco até sem lógica, né? Vou cancelar a mais antiga.
Então, passou por isso aqui tudo, na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor, na inscrição que não corresponde ao domicílio do eleitor, o título não tenha sido entregue ao eleitor e cujo título não haya sido utilizado para o exercício do voto na última eleição, eu vou cancelar a mais antiga, beleza? Então, tem que memorizar isso daqui, porque é muito cobrado em prova. Um tópico bem interessante também sobre essa questão do batimento é sobre a competência. Você tem que tomar cuidado, porque aqui tem diferença. Quem é que tem a competência para resolver no caso de duplicidade e no caso de pluralidade? Por isso que no início da aula eu expliquei para vocês a diferença. Duplicidade é quando eu tenho duas inscrições. Pluralidade é quando eu tenho duas ou mais, três, quatro, sim, mais de duas, aliás, né? Então, duplicidade, duas. Pluralidade, três, quatro, cinco inscrições com o mesmo nome. E aí, vai ter uma certa diferença aqui. Então, no caso de duplicidade, quem é que tem competência para resolver? A regra é que é o juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente. Então, nesse caso aqui, ó, imagine que essa inscrição é da zona eleitoral 86. E essa outra aqui é da zona eleitoral 55. Duplicidade aí. Quem é que vai ter a competência para resolver isso daí? Para dizer qual que vai ser cancelada, qual que não vai? É o juiz da zona eleitoral 55, porque ela é a mais recente. Isso é a regra. Beleza. Mas aí, se não for em casos de gêmeos, com inscrição não liberada, vai ser o juiz da zona eleitoral a ela correspondente, da inscrição não liberada. Então, a regra é que quem vai decidir é o juiz da mais recente. Mas aí, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que essa zona aqui é a zona eleitoral 1 e aqui é a zona eleitoral 2. Essa daqui está liberada, essa está não liberada. Então, quem tem competência para decidir aí sobre essa duplicidade é o juiz da zona eleitoral 1, que no caso de Gêmeos é o da inscrição não liberada. Beleza? Então, a regra, no caso de duplicidade, competência, juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente. Se for no caso de Gêmeos, com inscrição não liberada, vai ser o juiz da zona onde tem aí a inscrição não liberada. Já se for casos envolvendo inscrição e registro aí de suspensão dos direitos políticos, aí vai ser o corregedor regional eleitoral, o nome tá aí do TRE. Já se for nos casos envolvendo pessoa que perdeu seus direitos políticos, aí vai ser o corregedor geral, no âmbito do TSE. Então, não existe a perda ou a suspensão dos direitos políticos, lá no artigo 15 da Constituição Federal. Então, nos casos de suspensão, vou decidir a duplicidade nos casos que tem envolvendo ali, nos casos, uma suspensão dos direitos políticos. Nesse caso, quem vai decidir é o corregedor geral. Não, estou decidindo aqui uma duplicidade e a pessoa perdeu os direitos políticos, no caso da duplicidade. Aí quem vai decidir é o corregedor geral. Então, essa é a competência no caso de duplicidade. E no caso de pluralidade, aí já tem uma certa diferença. Por quê? A pluralidade envolvendo a mesma zona eleitoral, quem vai decidir é o juiz eleitoral. Se for zonas eleitorais de mesma circunscrição, é o corregedor regional. Agora, se for zonas eleitorais de circunscrições distintas, e nos casos envolvendo pessoa que perdeu seus direitos políticos, vai ser o corregedor geral. Professor, me explique isso. Vou explicar. Vou apagar isso daqui para colocar esse outro exemplo aí. Então, é o seguinte. Zona eleitoral 55. Tem aí um caso de pluralidade. Quem é que vai decidir? Outro exemplo. Vamos supor que é o estado do Piauí.
e eu tenho a zona eleitoral 1 e a zona eleitoral 2. E aqui tem um caso aí de pluralidade envolvendo elas, mas estão na mesma circunscrição, no estado do Piauí. Agora, eu tenho, vamos supor, Piauí e o Ceará. Na zona eleitoral 3 e aqui zona eleitoral 5. Existe caso aí de pluralidade envolvendo. Professor, como assim? É como se você tivesse, por exemplo, uma inscrição em Parnaíba, outra em Picos, outra em Sobral, no Ceará, outra em Fortaleza, no Ceará. Então, envolve aí circunscrições diferentes. No primeiro caso, como é a mesma zona eleitoral, a pluralidade está ali. Então, vamos supor, em Parnaíba você tem várias inscrições. Quem vai decidir é o juiz eleitoral. Quando envolve mais de uma zona eleitoral, mas é dentro da circunscrição, é o corregedor regional que vai resolver. E quando envolve várias circunscrições ou situação de perda de direitos políticos, quem vai decidir é o corregedor geral. Beleza? Então, isso é muito importante para a prova, essa questão da competência. Quem é que vai decidir? Porque na duplicidade segue um rito, né? Na pluralidade segue outra forma. Mas eu destaquei bem direitinho com vocês, o material está bem resumido aí, dá para resolver tranquilamente a questão de prova. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, pode entrar em contato, a gente está destrinchando aí de forma descomplicada toda essa resolução 21.538. Na próxima aula vamos tratar aí de revisão do eleitorado, essa questão de perda, de suspensão de direitos políticos, hipótese de ilícito penal, e a gente vai finalizar essa resolução, beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.